Olá pessoal, bem-vindos ao canal Fênix Trânsito de Informações. Eu sou o professor Walter Júnior. Neste vídeo vamos falar sobre a reforma da Previdência Social. Saiba quais são os benefícios que estão na mira do novo pente fino no INSS em 2019. O presidente Jair Bolsonaro assinou a MP que estabelece medidas para combater fraudes em benefícios pagos pela Previdência Social. No governo Temer, já foi feita a fiscalização dos benefícios por incapacidade, o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez. Em 2 anos, o pente fino cancelou 80% dos benefícios de auxílio-doença revisados e 30% das aposentadorias por invalidez. Veja a seguir todos os benefícios do INSS que estão no pente fino. Por se tratar de medida provisória, o ato do presidente Jair Bolsonaro tem força de lei assim que é publicado ou que foi publicado no Diário Oficial da União. A partir desta publicação, o Congresso Nacional tem até 120 dias para analisar a MP e torná-la uma lei em definitivo. Caso contrário, perderá a validade. Veja a seguir como funciona cada um desses benefícios e o que muda após a medida provisória. A respeito do auxílio reclusão. O benefício é concedido a dependentes dos segurados do INSS presos em regime fechado ou semiaberto, que não estejam recebendo salário nem outro benefício da Seguridade Social. A família do segurado recluso só recebe o benefício se a última remuneração do preso for igual ou inferior a R$ 1.319,18, valor que é atualizado anualmente. Para ter esse direito, é preciso comprovar que é dependente do segurado recluso, e o valor do benefício é dividido em partes iguais entre todos os dependentes. A duração do benefício é de 4 meses contados a partir da data da prisão, se a reclusão ocorrer sem que o segurado tenha realizado 18 contribuições mensais à Previdência, ou se o casamento ou união estável se iniciar menos de 2 anos antes da prisão do segurado. Se a prisão ocorreu depois de 18 contribuições mensais e pelo menos 2 anos antes o início do casamento ou da união estável, a duração máxima do benefício será variável, de 3 anos para dependentes com menos de 21 anos de idade, até vitalícia para dependentes com idade a partir de 44 anos. Para filhos, o benefício é pago até os 21 anos de idade, salvo se inválido ou com deficiência ou se for emancipado. Os pais de presos podem receber, desde que comprovem dependência econômica, e os irmãos também, mas eles devem ter idade inferior a 21 anos. Os dependentes devem apresentar a declaração de cárcere/reclusão fornecida pelas unidades prisionais a cada 3 meses ao INSS. Caso o segurado fuja da prisão ou passe a cumprir pena em regime aberto, o benefício é encerrado. O INSS toma como base todas as contribuições previdenciárias que o segurado realizou e retira as 20% menores. A média corresponde ao valor do benefício. Por isso, pode ocorrer de o valor recebido pelos dependentes do segurado recluso ser maior que R$ 1.319,18. Vejamos a seguir o que muda.
Restrições na concessão do auxílio reclusão em caso de dependentes de preso em regime fechado com tempo de carência de 24 meses. Presos no regime semiaberto não terão mais direito ao benefício. A MP proíbe a acumulação do auxílio reclusão com outros benefícios. A comprovação de baixa renda levará em conta a média dos 12 últimos salários do segurado e não apenas a do último mês antes da prisão. Pensão por morte. O que é? A pensão por morte é um benefício pago aos dependentes em caso de morte do segurado aposentado ou trabalhador que exercia sua atividade no perímetro urbano. Tem direito o cônjuge, companheiro, filhos e enteados menores de 21 anos ou inválidos, desde que não tenham se emancipado. Pais e irmãos não emancipados, menores de 21 anos ou inválidos. Se o segurado contribuiu menos de 18 meses ou se o casamento ou união estável ocorrer menos de 2 anos antes do falecimento, os dependentes recebem o benefício durante 4 meses. Se a morte ocorreu depois de 18 contribuições mensais pelo segurado e pelo menos 2 anos após o início do casamento ou da união estável, ou se decorrer de acidente de qualquer natureza, independentemente da quantidade de contribuições e tempo de casamento ou união estável, a duração do benefício varia de 3 anos para dependentes com menos de 21 anos até vitalícia para dependentes com idade a partir de 44 anos. Os cônjuges devem comprovar casamento ou união estável na data em que o segurado morreu. Para filhos ou irmãos, o benefício é pago até os 21 anos de idade, salvo se for inválido ou com deficiência ou se for emancipado. Os pais com dependência econômica também têm direito ao benefício. O cálculo do valor é feito somando os 80% dos maiores salários de contribuição após julho de 1994, ou seja, o início do Plano Real. Caso o segurado que faleceu tenha se filiado ao INSS após 1999, são somados os 80% maiores salários de contribuição a partir de seu primeiro recolhimento. Desta somatória, dos 80% maiores salários de contribuição, divide-se pelo número de meses e chega-se ao valor do benefício. Se o aposentado deixar pensão, será o valor da sua aposentadoria o recebido pelos seus dependentes. Vejamos agora o que muda. Atualmente, a Justiça reconhece relações de união estável ou de dependência econômica com base em prova testemunhal e concede o benefício. A medida provisória exige comprovação documental. Para o recebimento desde a data da morte do segurado, filhos menores de 16 anos precisarão requerer o benefício em até 180 dias após o falecimento. Pela regra atual, esse prazo não existe para fins de retroatividade. Aposentadoria rural. Como funciona? A aposentadoria rural é um benefício concedido a trabalhador que comprovar mínimo de 15 anos de atividade rural, além da idade mínima de 60 anos para homens ou 55 anos de idade para mulheres, ou seja, 5 anos a menos que na regra geral. Para terem direito ao benefício como segurados especiais
ou seja, sem necessidade de contribuição ao INSS, o agricultor familiar e o pescador artesanal devem ter 15 anos de trabalho rural comprovados por meio de documentos como declaração de sindicatos, notas fiscais, contratos de arrendamento, parceria, meação ou comodato rural, comprovante de cadastro do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, comprovantes de recolhimento de contribuição à Previdência Social, cópia da Declaração de Imposto de Renda e comprovante de pagamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. Além disso, o segurado não pode ter outra fonte de renda. Caso não comprove o tempo mínimo de trabalho necessário como segurado especial, o trabalhador poderá solicitar o benefício com a mesma idade do trabalhador urbano, 65 anos para homens e 60 anos para mulheres, somando o tempo de trabalho como segurado especial, ou seja, rural, e o tempo de trabalho urbano. O valor do benefício para o segurado especial é o de um salário mínimo. Se quiser um valor maior, terá de ter tempo mínimo de contribuição de 35 anos para homens e 30 anos para mulheres. Para o trabalhador rural que não é segurado especial, calcula-se a média das 80% maiores contribuições do segurado desde julho de 1994, ou seja, no início do Plano Real. O INSS considera 70% do valor da média salarial, com acréscimo de 1% para cada ano de contribuição do segurado, não podendo ultrapassar o limite de 100% do salário de benefício. Por exemplo, se o segurado possui 15 anos de contribuição e se aposenta por idade aos 65 anos, o valor do seu benefício será de 85% do salário de benefício, ou seja, 70% mais 15 anos de contribuição igual 85% do salário de benefício. Vejamos agora o que muda. Será criado um cadastro de segurados especiais para abastecer o Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS. A partir de 2020, o CNIS será a única forma de comprovar o tempo de contribuição para o trabalhador rural. Documentos validados por sindicatos não serão mais aceitos. Antes de 2020, o trabalhador rural comprovará período de contribuição por meio de uma autodeclaração. Nos próximos 60 dias, bastará entregar a autodeclaração. A partir de março, a autodeclaração terá de ser homologada por entidades do Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, o PRONATER. Outras mudanças. Além das alterações nos benefícios, a medida provisória também prevê suspensão preventiva de fraude. A MP permite a suspensão cautelar do pagamento de benefícios em casos de suspeita de irregularidades, com provas pré-constituídas, até que o beneficiário apresente defesa. Atualmente, o benefício é pago até que o trabalhador seja localizado. Pagamentos após morte. A MP estabelece que os bancos serão obrigados a devolver valores depositados após a morte do beneficiário. Desconto de pagamento indevido.
No caso de pagamento maior do que o benefício devido ao segurado, a MP autoriza o desconto do valor recebido indevidamente nos pagamentos seguintes ou a inscrição do débito na dívida ativa. Carreira de perito. Os médicos peritos deixam o escopo do INSS e ficam vinculados à Secretaria de Previdência do Ministério da Economia. A medida aumenta a relação de tarefas que os profissionais poderão realizar, como revisões de aposentadorias por invalidez de servidores públicos. Com informações de mixvale.com e imagens da internet.